Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para batermos mais um papo. Dessa vez referente à autossabotagem, né? Um tema que se sedimenta de modo prático na vida do sujeito de modo muito recorrente. Então, falar de autossabotagem na psicanálise é fazer referência de fato ao comportamento humano de sabotar, de prejudicar a si mesmo, né? Mesmo este comportamento indo contra aos seus interesses, mesmo este comportamento indo contra os seus desejos conscientes, o ser humano se ver acometido, o sujeito se ver nessa dinâmica de comportamento onde muitas vezes há uma sabotagem, há algo de nocivo que se sedimenta sobre os seus interesses, sobre os seus desejos conscientes, né? Então, a ideia implícita é que em um nível inconsciente, a pessoa ela acredita que não merece, ela acredita que não é digna de estar bem, de alcançar o seu bem-estar, de alcançar o sucesso, de alcançar a felicidade que busca, de alcançar de fato o progresso que busca, né? E aí essa crença que fica ali profundamente arraigada no inconsciente de não merecimento de fato, né? Na psicanálise pode ter origens em experiências passadas, pode ter origens em traumas, em expectativas, né? Aquelas expectativas internalizadas, porque de repente a sociedade espera determinada conduta, determinada dinâmica do sujeito, e o sujeito não se vendo aí com uma inclinação subjetiva para aquilo que a sociedade expecta dele, e muitas vezes até pelo fato de ele não ter essa inclinação subjetiva para o que a sociedade expecta dele, ele acaba sendo alvo de preconceito, ele acaba sendo excluído, ele acaba sendo marginalizado. Então isso acaba sendo internalizado, né, como se ele de fato fosse uma pessoa que não viesse a ter o merecimento, vamos dizer assim, de estar na sociedade e de estar bem com ele mesmo em sociedade, porque de repente ele internaliza que ele é uma aberração pelo fato de que a sociedade o trata dessa forma, porque ele não está ali na dimensão do que é expectado pela sociedade. Então, se ele não tem um trabalho interno, se ele não tem uma implicação interna significativa, sim, ele acaba sendo influenciado, o seu inconsciente acaba sendo influenciado por este fenômeno de modo muito significativo, a ponto de ele ter aí as dimensões da sua vida sabotadas, né? E até mesmo influências familiares podem sedimentar essa vivência sabotadora, né? Porque muitas vezes, sim, a família vai idealizar, né, esse sujeito, a família vai expectar determinados comportamentos, determinadas condutas, determinadas ações desse sujeito, e se ele não tem uma inclinação subjetiva para tal,
ele acaba sendo de fato menosprezado por esta família, ele acaba sendo de fato escanteado, né, por esta família, ele acaba sendo criticado em demasia por esta família, e aí ele acaba internalizando, inconscientemente falando, que de repente ele não tem direito, ele não tem direitos, ele não merece, ele não está apto, vamos dizer assim, para de fato evoluir, para de fato progredir, para de fato alcançar aquilo que almeja, porque de repente ele tem uma conduta aí que é reprovada pela família, pela sociedade. Isso acontece muito, um exemplo, né, com pessoas que são LGBTQIA+, por exemplo, e aí vem de uma família muito rígida, muito religiosa, vamos dizer assim, e aí acaba demandando de uma rejeição sobre a condição humana deste sujeito, né? Consequentemente a sociedade também, porque claro, essa família já tem esse tipo de conduta influenciada pelas expectativas da sociedade, né? Por aquilo que de repente, o que é que a sociedade vai pensar, né? Então isso acaba sim sendo internalizado pelo sujeito e ele acaba disfuncionalizando a sua dinâmica para com ele mesmo. Então, na psicanálise, considera-se que essas percepções, vamos dizer que negativas sobre si mesmo, se desenvolvem na infância, se desenvolvem na interação ali com figuras de autoridade, como os pais, por exemplo, né? Se a criança ela experimenta de fato falta de amor, falta de atenção, se ela experimenta uma falta de um reconhecimento adequado, ela pode internalizar sim a ideia de que ela é defeituosa, de que ela é indigna, de que de fato ela não é digna de progredir, de alcançar aquilo que almeja, isso quando ela já está aí na fase adulta. Então, essa noção de falta de merecimento, muitas vezes vai permanecer, sim, inconsciente na vida adulta, já que o inconsciente ele é atemporal, né? E aí são demandas que de fato influenciam a maneira como as pessoas se veem, a maneira como as pessoas se relacionam, né? A maneira como as pessoas buscam os seus objetivos, entende? Então, a autossabotagem, ela assume diversas formas, como procrastinação, por exemplo, autorrestrição, o medo do sucesso, o medo do amadurecimento, o medo das responsabilidades, né? Ela assume, por exemplo, a forma de uma autocrítica excessiva. Muitas vezes essa autossabotagem, ela assume a forma de relacionamentos autodestrutivos. A pessoa acaba tendo uma inclinação em demasia, né, para relacionamentos autodestrutivos, porque de fato está internalizado de que ela não é digna de algo melhor do que aquilo, sabe? E aí, esta autossabotagem, sim, ela assume formas de comportamentos que minam o próprio progresso, né? Que minam, de fato, como eu falei, a busca do sujeito pela sua felicidade, pela sua autorrealização, pelo seu bem-estar, porque de fato está ali estruturado no seu inconsciente que ele não é digno. Então, na psicanálise, o objetivo é trazer à consciência essas crenças negativas, né, que foram internalizadas e assim trabalhar para modificá-las, para ressignificá-las, né? E aí isso geralmente é feito por meio da análise desses padrões comportamentais, né? Isso é feito por meio da análise de pensamentos automáticos, né? Há aí uma análise no que diz respeito às origens dessas crenças
para que assim venha se sedimentar uma ressignificação e uma busca por parte desse sujeito, né, no que diz respeito às suas realizações mais saudáveis, né? Começa-se uma busca, começa-se esse sujeito se ver ali inclinado por meio das intervenções, né, a de fato reavaliar o seu comportamento, reavaliar como que está se dando a sua dinâmica para a vida, reavaliar a sua percepção sobre si mesmo, reavaliar tudo aquilo que está no inconsciente e mina esse comportamento, mina os sentimentos, mina as percepções, mina as dinâmicas para a vida no geral. E assim se sedimenta, de repente, uma visão mais saudável e realista de si mesmo. Agora, claro, isso quando esse sujeito ele está inclinado para implicar-se, né, nas suas demandas, entende? Então, o processo de psicoterapia psicanalítica pode ajudar a pessoa a reconhecer de fato suas resistências internas e, de repente, desenvolver aí uma autoestima mais sólida, o que permite uma maior liberdade para, de fato, alcançar objetivos pessoais que até então estavam sendo minados, né, por essas dinâmicas que são sabotadoras. E aí é importante ressaltar que a autossabotagem é um fenômeno complexo, é um fenômeno multifacetado e cada sujeito pode ter motivações, pode ter processos internos únicos, entende? Não há uma regra geral para isso. A psicanálise, ela fornece um quadro teórico para compreender a autossabotagem, mas o trabalho no setting, o trabalho psicanalítico, ele é individual e essa individualidade, ou seja, personalizar esse trabalho conforme as demandas do sujeito, conforme a subjetividade do sujeito, a singularidade do sujeito, né? Isto há de ser essencial, esta personalização, para de fato explorar e resolver questões que são específicas da experiência subjetiva desse sujeito, no que diz respeito à sua dinâmica para a vida mesmo, tá? Então é isso, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, atuo a partir de um viés psicanalítico, mas também sou especialista em neuropsicologia, certo? E aí eu vou trabalhando de fato conforme as demandas que o paciente me traz, né? Por que eu estou falando isso? Porque a neuropsicologia, por exemplo, ela trabalha muito mais com abordagens cognitivas, comportamentais. Ela não vai trabalhar de modo essencial com o inconsciente, como no caso da psicanálise. A psicanálise trabalha essencialmente com o inconsciente, né? Mas aí eu tenho a dinâmica de deslizar tanto por uma quanto pela outra. E aí os meus atendimentos são 100% online. Portanto, eu atendo todo o Brasil, né? Eu tenho pacientes também fora do Brasil, em Portugal, por exemplo, né? E aí eu vou deixar aqui para vocês o meu WhatsApp, o meu contato, tá? Caso você queira entrar em contato comigo para obter mais informações com relação às minhas sessões, você pode entrar em contato comigo e aí eu vou passar todas as informações cabíveis no que diz respeito às minhas sessões, que, como eu falei, são 100% online. Para além disso, você vai encontrar aí meus demais canais aqui no YouTube, meus demais projetos aqui no YouTube, vai estar tudo aqui sedimentado no comentário em destaque, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.